Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão da Escola Naval nesta nossa videoaula de número 22. Uma questão envolvendo limites. Calculando o limite quando x tende a zero de tangente de x menos x sobre x menos seno de x mais x menos seno de x sobre tangente ao cubo de x, encontra-se. Então aqui vamos aplicar a propriedade que o limite de uma soma é a soma dos limites e analisar cada limite separadamente. Notamos aqui que ocorre a indeterminação do tipo 0 sobre 0, porque quando colocamos aqui no lugar do x o zero, tangente de 0 é 0, menos 0, sobre 0 menos o seno de 0 é 0 também. Então fica 0 sobre 0. Então, vamos aplicar aqui a regra de L'Hopital, que implica em derivarmos o numerador e o denominador. Então, a derivada da tangente, secante ao quadrado de x, menos a derivada de x é 1, sobre a derivada de x, no denominador 1, menos a derivada do seno, que é o cosseno. Mas aí notamos que a indeterminação ainda persiste. Então, caberia aqui mais derivações. No entanto, vamos procurar um outro caminho para tentar se livrar da indeterminação. E aqui a ideia é a seguinte: as funções trigonométricas, por exemplo, que não estão em senos e cossenos, a gente procura colocar e tenta ver se consegue simplificar, chegando a uma expressão equivalente e de modo que a indeterminação seja superada. Então, calculamos finalmente o limite. Então, aqui no caso da secante ao quadrado, vamos colocar o inverso do cosseno, só que ao quadrado, menos 1 sobre o resto, repetimos. Menos cosseno de x. O numerador, vamos tirar o mínimo aqui, vai ficar cosseno ao quadrado de x, fazendo aqui a regrinha de dividir o denominador e multiplicar pelo numerador, vai ficar em cima 1 menos cosseno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x, sobre 1 menos cosseno de x. Agora vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fração, e aqui já colocando a diferença de dois quadrados, transformando na soma pelo produto. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x fica 1 mais cosseno de x vezes 1 menos o cosseno de x, repetindo aqui sobre cosseno ao quadrado de x e multiplicando pelo inverso de 1 menos cosseno de x, que vai ficar 1 sobre 1 menos cosseno de x. E aí, podemos cancelar 1 menos cosseno de x no numerador com 1 menos cosseno de x no denominador, restando 1 mais cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x. E agora, o nosso limite original, tangente de x menos x sobre x menos seno de x, será substituído por esta nova expressão, 1 mais cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x, e livre da indeterminação. Vejamos que, colocando aqui no lugar do x o zero, cosseno de 0 é 1, então vai somar aqui, 1 mais 1 vai dar 2, e no denominador, cosseno de 0 ao quadrado, que é 1 ao quadrado dá 1. Então, 2 por 1 dá 2 no final. Então, para o outro limite aqui, da soma, vai seguir a mesma ideia. Vamos derivar, pois também observamos aqui a indeterminação do tipo 0 sobre 0, podendo aplicar a regra de L'Hopital. Aqui, 0 menos seno de 0 é 0, fica 0 em cima, e a tangente de 0
é 0, 0 ao cubo é 0. Então, derivando, de x a derivada é 1, o seno é o cosseno, e aqui uma potência, desce o 3, vezes a tangente 3 menos 1, dá 2, tangente ao quadrado. Pela regra da cadeia, a tangente de x fica secante ao quadrado de x. Mais uma vez, a indeterminação persiste. Podemos vir aqui, pois x sendo 0, cosseno de 0 é 1, fica 0. E embaixo também vai zerar. Vai dar 1, tangente de 0 é 1, mas aqui a tangente de 0 é 0. Então, 0 sobre 0. E, como fizemos, né, anteriormente, vamos procurar escrever tangente secante em termos de senos e cossenos. Então, repetimos o numerador, 1 menos cosseno de x, embaixo 3 vezes tangente é seno pelo cosseno, só que ao quadrado. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes a secante é o inverso do cosseno, só que cosseno ao quadrado, já que temos aqui a secante ao quadrado. Então, repetimos a primeira, 1 menos cosseno de x, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vai ficar cosseno à quarta. E 3 vezes, no lugar do seno ao quadrado, vamos colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x. É uma relação trigonométrica fundamental, não é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, isolando o seno ao quadrado de x, fica 1 menos cosseno ao quadrado de x. Próxima etapa aqui, podemos transformar a diferença de dois quadrados, 1 menos cosseno ao quadrado de x, como produto, como fizemos anteriormente, 1 mais cosseno vezes 1 menos o cosseno, e cancelar aqui, não é 1 menos cosseno de x no numerador com 1 menos cosseno de x no denominador, restando cosseno à quarta de x sobre 3, que multiplica 1 mais cosseno de x. Ou seja, o limite, quando x tende a 0, de x menos seno de x sobre tangente ao cubo de x, é substituído agora pelo limite de x tendendo a 0 do cosseno à quarta de x sobre 3, que multiplica 1 mais cosseno de x, e livre da indeterminação. Pois cosseno à quarta de 0 é 0, 0 vai dar 1, perdão, cosseno de 0 é 1, 1 à quarta é 1, e aqui 3 que multiplica 1 mais, cosseno de 0 é 1 também, vai ficar aqui 1 mais 1, 2, 1 à quarta é 1, sobre 3, que multiplica 2, que dá 6. 1/6 para este segundo limite. Finalmente, o limite em questão envolvia uma soma, desdobrei uma soma de limites, cujo valor deste primeiro dá 2 e deste segundo dá 1/6. Tirando o mínimo, somando, fica finalmente letra B, 13/6. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio e, se possível, inscrevam-se no canal. Até a próxima videoaula e um abraço a todos.